Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, eu venho fazer esse vídeo esclarecendo algumas questões levantadas no curso de apometria e serve para que a gente possa ampliar esse debate saudável, essa percepção saudável sobre o espiritismo, O espiritismo que nasceu na França através do professor Rivail, se transformando no decorrer do percurso em Allan Kardec, nome dado ao próprio espírito em vidas anteriores. E segundo a espiritualidade, ele teria que assinar a codificação do espiritismo com Allan Kardec. E dentro desse processo todo, no século XIX, chegou até nós o Pentateuco, os 5 livros que Kardec nos trouxe, codificou, através dos espíritos, com perguntas e respostas, salvo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, explicando um pouquinho mais, o Livro dos Espíritos, que é o principal livro do Espiritismo, é o carro-chefe, é um livro filosófico, é um livro que fala sobre as leis universais, exemplo, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei da natureza, lei do mérito, do merecimento, Existem várias leis dentro desse processo, É importante sempre ter esse livro, de cabeceira, É um livro muito interessante que traz muitos conhecimentos dos espíritos, E dentro dessa proposta do Livro dos Espíritos surgiu o resgate ao cristianismo primitivo, ou seja, o cristianismo que se perdeu, que Jesus trouxe a Boa Nova, e essa Boa Nova ela foi, como posso dizer, ela foi subvertida, ela foi manipulada da pior forma possível, por homens que se dizem cristãos e temente a Deus, e na verdade estavam fazendo um papel político, perante a sociedade da época, e a gente percebe no decorrer dos tempos, através da igreja católica, que é a igreja que permeou o processo do cristianismo, e se confunde ainda o catolicismo com o cristianismo, O catolicismo é uma filosofia religiosa, O cristianismo é o que o Cristo trouxe, que não é religião, Então, até nas universidades se fala muito sobre isso, e colocando o cristianismo como algo católico e não como algo que deve ser colocado, que é aquilo que Jesus trouxe, a Boa Nova, sem religiosidade, porque o que é religião? A palavra, a etimologia da palavra religião é religare, vem do latim, religare, religar, ligar, Então, nos ligar ao Pai, Então, à medida que esse processo, essa palavra, ela chegou e surgiu, ela emergiu, ela uniu pessoas em prol de um processo moral e ético a uma divindade, seja ela qual for, A gente, se olhar para o planeta Terra, a gente tem mais de 40 mil filosofias religiosas. É muita filosofia religiosa num planeta como a Terra, mas a gente tem que entender que é um planeta onde existem vários espíritos de glebas diferentes, muitos dentro desse processo, todos dentro desse processo de expiação e provas, mas muitos precisando reajustar, coisas, débitos que fizeram em vidas anteriores, E tem aqueles espíritos que vêm como missionários, auxiliar dentro do processo,
puxar a sociedade, puxar a humanidade para que a gente possa avançar, né? A gente está passando por um momento hoje de transição planetária, né? Tentando graduar de expiação e provas para regeneração, segundo Chico Xavier, né, e outros filósofos espíritas. Isso vai acontecer, né? E está predestinado, né, isso a acontecer a partir de 2057, 2060 no máximo, né? Então, nós que estamos aqui encarnados devemos contribuir para que esse processo de evolução ele aconteça não só para a gente, mas para a sociedade, né? É um legado. Por isso que muitas coisas estão difíceis, né? O processo do expurgo ele é difícil, né? A questão emocional ela vem à tona, muita violência, né? Muita intolerância. Né? Então a gente tem que pacificar esse processo. Né? Voltando à questão do espiritismo, né? Kardec nos trouxe o Livro dos Espíritos como o principal livro e é o primeiro, né? Norteando a filosofia espírita. Né? O Livro dos Médiuns, que seria o segundo livro, é um livro que traz a parte, como podemos dizer, da ciência, né? Entendendo o que é mediunidade, né? A mediunidade ela existe há muitos milhares, desde que o mundo é mundo. Mas esse nome ele foi utilizado hipersensibilidade, né? No período dos hindus, né? Existem outras nomenclaturas, mas mediunidade, essa palavra surgiu através de Kardec codificando o espiritismo. E existem vários tipos de mediunidade, mediunidades que a gente percebe quando a gente está conosco, né, num processo meditativo. Muitas vezes a gente vê alguma coisa, a gente sente alguma coisa extrafísica, né? Então são percepções, né, intuição, né, ver, ouvir, sentir, né? Escutar alguém falar que não esteja presente conosco, e muitas vezes pode ser um espírito ou pode ser a nossa voz interna mesmo, que está gritando, querendo falar, porque existe uma opressão em relação a nós mesmos. Isso pode acontecer. E existem vários tipos de mediunidade, né, dentro desse processo. Então, os dois livros eles dialogam com a filosofia e com a ciência, né? A finalidade do espiritismo veio dentro do conceito que Kardec nos traz de transformar o conceito de espiritualidade, né, de ver as questões como religiosas através da filosofia e da ciência, né, pautadas naquilo que Sócrates e Platão nos trouxeram, né? E os espíritos nos trouxeram dessa forma, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que já dialoga com a religiosidade, porque traz textos bíblicos, né, onde tem uma explicação através dos espíritos sobre cada texto ali dissecado, né? Então, sempre se baseando em Sócrates e Platão. E esse conhecimento ele começou a se aprofundar no Brasil, né? Porque Kardec trouxe o espiritismo ao mundo, né? Ele emergiu no centro do mundo, na França, no século XIX, e a partir do século XX, né, já sabia que esse processo ele teria que acontecer aqui no Brasil. Mas por que no Brasil? Porque o Chico explica no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, é o principal país dentro desse processo de transição planetária. Tudo vai emergir, vai surgir no planeta a partir do Brasil. Então, por isso, né, que o Brasil ele adotou o Espiritismo, né? E Ramatiz fala muito, né, da quarta revelação, né, que a quarta revelação é a Umbanda, né? E isso, de uma certa forma, tem causado alguns temores em alguns espíritas, se é que podemos dizer ortodoxo, porque não existe ortodoxia no espiritismo, né? São ex-católicos que
trazem a crendice para o Espiritismo, né? Espiritismo que é uma filosofia livre, não se tem dogma, não se tem ritual, né? Não se tem nenhum planejamento no sentido de padronizar absolutamente nada, né? Quem está padronizando e quem padroniza é o homem. Às vezes tem alguma padronização que a espiritualidade orienta, mas ela é momentânea, como aconteceu com Edgar Armond, num período que saiu da Federação Espírita e criou a Aliança Espírita Evangélica. Então ali ele se padronizou livros, né? Mas já veio a público, já há uns 15 anos atrás, dizer não só ao Grupo Amor e Caridade, no qual eu dirijo hoje, nem sempre fui dirigente, mas sempre fui trabalhador do grupo, mas em outros grupos, em outras casas, Edgar Armond já se manifestou dizendo que tem alguns livros que ele escreveu de padronização que devem ser jogados fora, porque eram livros que foram escritos para um determinado período. Passou aquele período, a gente teria que abrir o nosso pensamento, né, e para o novo, e o novo sempre vem, né, para nos abrilhantar com novas possibilidades, né, e faz parte do avanço, né, da humanidade, né. E para colaborar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz textos da Bíblia com explicação dos Espíritos, veio o Céu e o Inferno desmistificar totalmente a visão espírita, veio desmistificar totalmente a visão católica, até mesmo judaica, de que existe um inferno, né? E essa visão ela é das igrejas pentecostais também do século XX, né? De que existe um inferno onde todo mundo queima, e que existe um céu que é um paraíso, e que muitas vezes tem que se pagar por isso, né? Na verdade, Kardec, através dos Espíritos, veio nos dizer que tem um umbral, que é um processo de transição, é um local de transição, né, onde todos nós que desencarnamos vamos passar pelo umbral. Só que o que diferencia nós ficarmos um pouco mais no umbral ou menos é a questão da evolução espiritual, do desapego à matéria, porque quanto mais apegados nós tivermos à nossa casinha, ao nosso carrinho, né, aos bens materiais, mais tempo a gente vai ficar no umbral. E quanto mais a gente ficar desapegado desse processo, a gente passa pelo umbral, fica um determinado tempo, que é o que tem que ficar, e vá para uma colônia espiritual ou algum outro lugar mais graduado. Existe uma divisão de umbrais, né? Um umbral grosso, que é considerado um umbral bem denso, né? Onde tem espíritos extremamente devedores, né? E que fizeram parte da nossa sociedade no sentido de aniquilamento, né, como Hitler e outros espíritos que fizeram atrocidades na humanidade. Agora, existe um umbral que a gente chama de umbral médium. Quem se lembra daquela novela Viagem, né, onde tinha um personagem, me fugiu o nome do personagem, agora o Alexandre. O Alexandre vivia lá com seus tormentos, as suas preocupações, e a questão das drogas, né? Aquilo atormentando, não aprofundando muito o processo de drogas, né? De vício, porque muitas vezes esse processo pode levar mesmo a um umbral grosso, a uma questão mais tenebrosa, mas sim ele conseguiu se reajustar e ser encaminhado a uma colônia espiritual, né? Então existe, e o umbral leve, que são as colônias, né? Então tem todo esse processo. E o livro do Kardec, da codificação Céu e Inferno, ele nos coloca a questão psicológica, de o tempo todo nós, quando estamos bem, estamos no céu, quando estamos mal, estamos no inferno. Então é importante a gente salientar isso. Tudo é psicológico, o mental ele é importante, o emocional equilibrado ele é importante. Quem faz a construção da nossa vida somos nós. Quanto mais bem a gente tiver feito e quanto mais consciência tranquila a gente tiver, a gente está propenso ao céu, né? E quanto mais culpas, não perdões,
não aceitação à vida, às dificuldades, porque nós vivemos em provas e expiações. As dificuldades elas existem, as contas existem, e nós viemos para sanar as dificuldades e pagar as contas. É isso que nós viemos fazer, isso faz parte. É por isso que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Mas sim, vivemos momentos felizes, devemos viver momentos felizes, devemos procurar momentos felizes. Faz parte do nosso processo, né? E a Gênesis que conta a história do planeta, né? De uma forma muito mais com os olhares espirituais, científico e filosófico, né? A gente percebe que no Velho Mundo, na Europa, o olhar que se tem para o espiritismo, para quem estuda, é de que é uma filosofia de vida, né? O que é uma filosofia de vida? É você vivenciar aquilo que você está estudando, que você aprende, né? Muitas vezes a religiosidade que veio para isso também, né? Veio para auxiliar na vivência daquilo que está sendo dito, né? por Jesus ou por Buda, enfim, ou por quem tiver responsável por aquele culto, né? Muitas vezes se coloca de uma forma inatingível, né? E muitas vezes o praticante ter uma crença, mas ele não vive essa crença, né? E isso é errôneo, né? Nós não podemos ser somente espíritas na casa espírita, e sim em qualquer lugar somos, mas não podemos, não precisamos dizer absolutamente nada, porque Jesus mesmo nos disse, né? Nós devemos fazer a nossa prática com nós mesmos ali, quando estivermos com outras pessoas, vamos nos comunicar e falar com as outras pessoas sem precisar dar nome, porque existem os pré-conceitos, né? Os conceitos pré-estabelecidos de algo que não se conhece. Então, podemos ser mal interpretados. Então, naturalmente, o espírita sabe que ele não precisa dizer em muitos lugares que ele é espírita, porque ele sempre vai encontrar ou um evangélico, ou um católico, ou um protestante, que são as principais religiões, sem falar no islamismo, que está aí, é uma das 3, 4 principais filosofias religiosas no planeta Terra. Então, é importante salientar essa abertura de percepção da humanidade que o Espiritismo nos traz, né? Não acabando com o ortodoxismo, acabando com o dogma, né? Com o cabresto, né? Jesus nos disse que Deus não devemos temer a Deus, né? Devemos amar a Deus, porque Deus nos ama. Então, a lei do amor, ela veio nos trazer essa comunicação e essa simplicidade, né? Então, quando eu digo que o Espiritismo, quando chegou no Brasil, se tornou religiosidade, porque na Europa não se tem essa visão, se tem a visão de uma filosofia de vida, né? Com cunho científico, como no Oriente, por exemplo, você cultua o hinduísmo através do livro sagrado dos Vedas, né? E é uma filosofia de vida, né? É uma prática, são práticas que são feitas, né? E a gente vivencia isso no nosso dia a dia, que é um presente e um exemplo a ser seguido que os orientais dão ao Ocidente, né? E no Brasil, o Espiritismo se tornou uma religião, tem um lado positivo, né, que é o lado do religare, né, com a espiritualidade, mas tem um lado do dogma, da crença, né, da crendice, que não faz parte do Espiritismo. Não é. Isso pode fazer parte do culto católico, do culto pentecostal, evangélico, né, do culto judaico, mas não faz parte do culto espírita, né? Então tem os dois lados aí, mas a espiritualidade previu que ia ter um avanço, né? Tanto é que a gente percebeu esse avanço no pleno século XX no Brasil, com as obras do Chico Xavier, com Bezerra de Menezes, né? Com Edgar Armond, né? Com Eurípides Barçanufo, né? E vários outros que estiveram encarnados conosco,
estão presentes aí na nossa história, né, trazendo o Espiritismo para que possamos ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Então, espero que tenha esclarecido, né, essa questão do Espiritismo enquanto religiosidade no Brasil, né? Acabar com esse culto, né, de essa questão da religiosidade como algo inatingível, né, de seguir como se fosse uma prática totalmente fora, né, do meu processo. E o processo está dentro de nós, né? A fé está dentro de nós, a esperança está dentro de nós. Então, nós temos que praticar, né, nos conhecendo, sabendo que nós temos questões positivas dentro de nós, ou seja, que nós podemos nos admirar, né? Mas também temos muitas questões negativas, né? Que faz com que nós entendamos do porquê nós estamos na Terra, um planeta de expiações e provas, né? Existem milhares de outros mundos, né? Por isso que Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, há muitas moradas muito mais evoluídas que a Terra. No sistema solar nosso, para a gente ter uma ideia, né? A gente teve um período que a gente teve ali com Marte, né? Quem estava mais na frente, hoje Marte está na frente, dentro do processo de evolutivo espiritual, né? A gente está à frente de Plutão, né? Basicamente, né, os outros planetas estão num processo de evolução maior que nós, né? E quem faz a evolução no planeta somos nós, através do que? Da força do pensamento. O que nós estamos fazendo com o meio ambiente, né? Por que o tanto de alternâncias no tempo, essa mexida na camada de ozônio, né? Por que a gente está no inverno hoje e tem dias de muito calor, né? 20% do gelo nas regiões mais geladas do planeta se perdeu, né? Está se perdendo. Isso é influência do meio ambiente mal cuidado, né? Da falta de preservação das regiões, né? Sejam elas mais frias, sejam elas mais acaloradas. Então tudo isso faz parte de um processo no qual nós, homens, filosoficamente falando, lógico que nós, homens e mulheres, temos a responsabilidade. Então, nisso nós vamos ter que arcar com essas questões, com essas situações, né? Então, que a gente possa entender, né? Voltando à questão do Espiritismo, né? Dissecando o Espiritismo como o livro dos Espíritos, né? Falando sobre filosofia, né? Trazendo para uma questão de filosofia e ciência, resgatando os valores do cristianismo primitivo como leis universais, né? Lei sine qua non, como a lei de ação e reação, de causa e efeito, lei do mérito, né? Tem muitos que dizem assim, eu não mereço isso. Cada um tem aquilo que merece, faz parte do nosso processo. Lembrem-se, nós somos espíritos muito arredios em vidas passadas, e a misericórdia do Pai fez com que nós sofrêssemos menos na encarnação presente do que nós deveríamos sofrer. Então, isso os Espíritos nos dizem através do Livro dos Espíritos, um livro de pergunta e resposta. O Livro dos Médiuns, o trabalho espiritual, como deve ser feito, né? Com filosofia, ciência, entendimento da espiritualidade, o imaterial e o material, né? A Evangelho segundo o Espiritismo, né? Trazendo os textos bíblicos, né? E os espíritos dissecando esses textos, desmistificando muitas vezes os entendimentos errôneos, né, em relação a esses textos, sempre baseado naquilo que antes da Bíblia, desse processo bíblico que nós conhecemos, Sócrates e Platão já falavam, né? Evangelho, céu e inferno, é uma questão psicológica. Em momentos ruins estamos no inferno, em momentos bons estamos no céu. E a Gênese, que conta a história do nosso planeta, da humanidade, né? A questão arqueológica de que nós estamos inseridos, né? Então,
é importante a gente ter esse parâmetro. E quando Kardec traz o Espiritismo, ele nos diz claramente, né, dentro daquilo que os Espíritos nos traz, né? Por exemplo, tem na Revista Espírita, né, que foi uma obra de Kardec que chegou muito tarde no Brasil, né? Por conta da tradução do francês, inglês, português, né? E aí às vezes se cometem equívocos, né? E teve uma conversa de pergunta e resposta do Kardec com o ser de Júpiter, que é um planeta extremamente evoluído, e o ser jupiteriano fala das questões, tem até uma pincelada, se não me engano, no Livro dos Espíritos, e o jupiteriano fala do processo de evolução no planeta Júpiter, né, de como é lá, como a vida é lá, o quanto é avançada, né, e o quanto algumas preocupações pueris, que não devem ser relevantes, nós temos, e na verdade o que importa é um processo de evolução espiritual, né, e a forma como é a vida lá, né. E é muito interessante, né? Então a gente está dentro de um processo onde o Espiritismo prega muito a compreensão, né? Prega muito se colocar no lugar do outro, a empatia, né? E não diz para você, ó, não vá à igreja católica, não vá à igreja evangélica, não vá ao candomblé, não vá ao umbanda. Não, o Espiritismo não diz isso, né? Quem diz isso é o homem, né? Porque a filosofia não fala absolutamente nada disso. Aliás, a maioria das filosofias religiosas não dizem isso, né? Quem diz é o homem, né? E a gente sabe muito bem que dentro desse processo que o Espiritismo nasceu no Brasil, né, por várias questões, a Umbanda ela emergiu. E a Umbanda emergiu ainda sem um codificador que norteie essa filosofia, e sim com vários aspectos trazidos, né, a partir dos caboclos, dos pretos velhos, dos índios, né, que são aqueles excluídos, né, do país, né, por conta de tudo que aconteceu aqui. Mas as pessoas esquecem que esses espíritos, eles trazem uma evolução espiritual, eles não pararam no tempo, como alguns dizem, né? Então tudo tem um porquê, né? A Umbanda, à medida que o Espiritismo vai evoluindo no Brasil, a Umbanda tende a caminhar e disseminar e ampliar horizontes, porque é uma filosofia do futuro, né? Como nos disse Ramatiz, né? E eu percebo a forma como Ramatiz nos coloca isso, com muita perspicácia, tranquilidade. Então que possamos ler, estudar, compreender. Espero ter esclarecido as dúvidas, querida amiga de Cuba, que espero que esteja gostando do curso de apometria. Você que está aí pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gratidão.